Pastor, eleições passadas, a igreja foi uma das aliadas do PT, ajudando na eleição do Lula e até da ex-presidente Dilma Rousseff. Meu Deus, está me escandalizando. O que aconteceu para que hoje em dia a igreja se posicionar totalmente contra? Na realidade, eu vou te contar uma história minha, uma experiência pessoal. Eu votei no Lula, né, aquela vez, e quando veio o caso da Dilma, a minha cabeça de profissional da política, eu trabalho na política a vida toda, eu não consegui digerir de jeito nenhum aquela mulher, não ia votar. Por que que eu votei? Eu votei na Dilma. Por quê? Eu fui chamado num hotel aqui em Curitiba por Silas Malafaia, Jaime Soares, Magno Malta, o deputado da Bahia, que era do PT, Walter Pinheiro, aliás, um baita de um crente, Benedito Horácio. Todo esse povo, tudo crente, Magno Malta e tal, esse cara. Meu Deus do céu, esse Magno Malta, ele me fez chorar, contando da mãe dele, que era uma lavadeira, tal. E ele falou bem assim, ó, fora minha mãe, só existe uma mulher nesse mundo que chama-se Dilma. E aí o camarada foi tão incisivo, por isso que eu falo, esses caras são tudo mercenários para mim, né? Então, ele me convenceu e eu votei por causa dele. Todos os crentes estão do lado do camarada. Que camarada incrédulo e insensível que sou eu, que não vou votar. Votei na Dilma. Foi mercenário também. Não, mas não ganhei nada. Não foi porque eu não ganhei nada. Eu fui convencido pelo discurso. Então, assim, ó, a igreja, aí que fala, voltando a falar, que igreja? Como instituição. Que evangelho. No organismo. É o que? Isso que tem que separar, né, pastor Ney? Entendeu? Então, na realidade, você está afirmando que foram aliados. Eu nem tenho muita controvérsias. Acho que há controvérsia. Mas tudo bem, mas uma grande maioria fez, porque tanto é que ganharam as duas. Sim. Né? Não, mas foi reeleita. Mas é perceptível que teve um grande número de evangélicos, lideranças evangélicas que se tornaram aliados do PT no passado. Agora vamos lá. Eu vou falar da minha experiência. Que votei em Lula e Dilma. E que na última eleição, Bolsonaro e Haddad eu votei em branco. E devo votar em branco novamente para essa eleição entre Lula e Bolsonaro. Tu não vai se posicionar agora, no segundo turno? Vai votar em branco? Vou votar em branco. Não concordo com nenhum dos lados. E, aliás, é legal, é democrático, está na lei e me permite eu tomar essa decisão. E talvez isso que é uma coisa que a gente tem que aprender a respeitar a democracia. Se tem na lei, se pode, tem voto nulo, voto branco, e abstenção. A abstenção é crime porque tem que pagar. Não é um crime, aliás, é uma contravenção. Não é crime, é contravenção, você tem que pagar. Porque se você não vota, você tem que pagar uma multa. Então eu vou votar, mas vou votar em branco. E isso seria pecado, então, a abstenção? Já que é crime? Não é crime, é uma contravenção. É diferente, mas então deixa eu concluir. Sobre a tua pergunta, por quê? Sim. Primeira coisa, corrupção de R$1 e de 1 bilhão, para mim, é corrupção. Não pode, um crente não pode conviver com corrupção. Agora eu vou te falar um negócio que talvez você não saiba. A corrupção custa R$9 e a incompetência R$16. Você sabia disso? Eu não. Então, eu não posso votar na incompetência por causa do Brasil agora. Mas eu não entendi esse paralelo da corrupção por 9... Porque eu sou contra a corrupção que custa R$9, como que eu vou votar na incompetência que custa 16? Entendi. É lesar o Brasil também. Então, nós não temos... Que pena que essa polarização não nos deu a oportunidade de ter uma terceira via. E existe mundo, existe vida fora de Lula e Bolsonaro. Então, eu não votei, eu votei no primeiro turno na Tebet, né, votei na Simone Tebet por convicção, achava que ela tinha um bom perfil, e não vou votar porque, como cidadão, como igreja, eu não consigo. Ô pastor, mas a gente já vai passar para outra aqui, mas isso não seria omissão e omissão não é pecado? Não é omissão. Você está lavando as mãos? Não quero sujar as minhas mãos.
Eu não quero sujá-las. Perfeito. Pastor Lincoln, sobre esse tema aí. Só relembrando uma coisa que o pastor falou sobre o crime de Barrabás. O senhor falou que é a sedição, né? Uhum. E não é grevista, isso aí não é fazer greve. Não, ele era contra... Isso era promover uma rebelião. Rebelião, né? É uma rebelião separatista. É uma greve. Não, greve é uma busca de um direito. Viu, na realidade, assim, ó, porque você falando aqui, Barrabás, o povo vai ter essa palavra como se fosse isso. Não, mas o Barrabás, tá errado, não. O Barrabás, ele estava defendendo o país dele, é judeu. Não, mas... O Barrabás, ele estava defendendo... Ele estava contra o Império Romano, contra a invasão. E se ele tivesse a favor do romano e contra o judeu? Nós não sabemos. Não, aí era o Zaqueu. Não. Aí é o Zaqueu. Que não, a Bíblia não deixa claro isso. Eu discordo do senhor mas e quem que o estava ouvinte matando era saiba romano. disso. Ei, que tá errado. Não. Quem estava matando ele era romano, meu amigo. Como que ele vai estar a favor dele? Pastor Lincoln, o nosso tema agora... Não, mas só um pouquinho. Nesse tema aí, nem eu, nem o pastor Ney Não, é o mesmo tema. Só vou ressaltar aqui. Eleições passadas, a igreja foi uma das aliadas do PT, ajudando na eleição do Lula e até da ex-presidente Dilma Rousseff. O que aconteceu para que hoje em dia a igreja se posicionar totalmente contra? Primeiro que a igreja não se posicionou totalmente a favor. Havia-se, assim, aquela liberdade de uns apoiarem Lula, Dilma, outros Aécio e etc. A igreja não impunha, assim como não impõe nada. A igreja não impõe que eu tenho que votar para o Bolsonaro. O que aconteceu agora é que, como as cortinas se abriram e foi visto o que o PT fez, e foi revelado o que o PT pretende fazer, daqui a pouco nós vamos entrar nessas propostas que o Lula pede um cheque em branco para você, ele não apresentou proposta. Ele não apresentou. Olha bem o perigo que o eleitor brasileiro está correndo ao dar um voto para alguém que fala, eu só vou mostrar minha proposta de governo depois de eleito. Imagine se isso tem cabimento. O STF tinha que falar assim, de jeito nenhum. O senhor precisa colocar sua proposta. O povo tem que votar na proposta, não no senhor. Está errado o que ele fez, é um crime. Não pode passar a goela abaixo. Mas passa por quê? Por causa dos seus aliados. Entre eles, STF. Mas a igreja tem essa liberdade. Agora a gente acha estranho hoje uma pessoa, que nem o pastor aqui já falou que vota em branco. Ele votou numa feminista pró-aborto. Mas tudo bem, é um direito dele. Assim como é um direito dele se ele quiser votar para o Lula. Eu sou crente. Só que hoje fica difícil você... Claro, hoje fica difícil, ninguém está discutindo isso. Mas hoje fica difícil, pastor, você pegar um crente e aceitar assim, não que você vai tolir ele desse direito, ninguém vai tolir. Mas você vai, no mínimo, achar um absurdo alguém votar para o PT diante de tudo que foi revelado. Diante de uma luz que se acendeu e foi mostrado a corrupção. Foi mostrado. Eles causaram no nosso Brasil muitas divisões, viu? Muitas sedições. Entre brancos e negros, héteros e gays, pobres e ricos, empregado e empresário. Sul e Nordeste. Sul e Nordeste, né? Então, isso sim é estranho. A igreja hoje se posiciona assim, porque nós temos valores que nós defendemos. Nós temos valores que a igreja defende. Então, a maioria do povo hoje foram enganados. Tudo bem, alguém pode chegar aqui e falar uma coisa e você acreditar e você dar um voto de confiança. Agora, depois daquilo se mostrar totalmente inverso, você não vai ser conivente, você vai romper. Você rompe com aquilo que você não concorda. Então, eu penso que aconteceu isso. A igreja viu e falou, não quero mais. Não é a igreja, a família tradicional, as pessoas de bem viram e não é isso que elas querem. Romperam então com o PT. Sua opinião, meu pastor, por que a igreja hoje está contrário ao PT e o Lula? Na proposta, o plano de governo do Lula, lá atrás, lá nas suas... Quando ele pleiteava ainda se eleger, lá nos primeiros mandatos, ele era um cara que demonstrava um grande líder, presidente, legislador.
Era um camarada assim que o povo botou fé nele. Acreditou. Acreditou de corpo, alma e espírito. Verdade. Se jogaram. Só que no caminhar, ele infelizmente se perdeu. Todo o seu governo se perdeu, ao ponto de chegar ao cúmulo do aparelhamento de todas as esferas da sociedade. A corrupção virou uma praga, quase que pior do que uma pandemia dentro do Brasil. E aí vieram os escândalos. E agora, com o advento da internet, redes sociais, televisão, e começaram a expor tudo isso. E aí a igreja, assistindo tudo isso, começaram a mudar a chave. Ao invés de continuar com o então candidato, começaram a perceber que ele não estava fazendo bem para o Brasil. E aí foi aonde teve essa ruptura. E houve uma ruptura mesmo. A ruptura da igreja, ela está sendo radical. Porque a igreja, ela protesta todos esses erros que foram cometidos nos governos passados. Eu sou protestante, eu protesto veementemente. E falo para quem precisar. Eu não concordo. Faço uso dos meus direitos constitucionais no artigo 5º. E, inclusive, estou amparado no artigo 220 da nossa Constituição. Eu tenho liberdade para expressar meu pensamento, as minhas crenças, os meus valores, etc. E aí a igreja percebeu tudo isso. Aqui eu volto um pouquinho, Fábio. Por que que a igreja tem, sim, que se envolver com política? Não com essa politicagem suja, barata e rasteira que nós vemos aí. A política que é a arte de administrar e de governar. Eu, como pastor, eu preciso usar o púlpito para exercer a política. E como que eu uso o púlpito? Utilizando o meu ofício sacerdotal ou pastoral. Ensinando para a igreja sobre ética cristã, que são os valores e ensinos que Jesus nos passou. Moral e cívica. Está aí. A igreja precisa. Quando a igreja vem para o templo, eu vou repetir isso aqui. Quando a igreja vem para o templo, ela vem para edificar a fé. Toda a igreja, todo o povo, todo membro do corpo de Cristo que vai para o templo, ele precisa ir com essa consciência. Eu estou indo para edificar a minha fé. Porque é lá no templo que se edifica a fé. Isso está explícito na Bíblia. Todas as cartas paulinas, Paulo fala sobre isso. Edificar a fé. Quando eu saio do templo, dos portões da igreja para fora, eu vou manifestar a minha fé. E como que eu vou manifestar a minha fé? Sendo sal, sendo luz, sendo santo na casa de César, sendo um facho, um astro de luz nesse mundo perdido. E tanto é que Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, ó, que vocês sejam uma geração irrepreensível no meio de uma geração corrompida. Então eu preciso disso. Fora do templo, nós somos transformadores. Transformadores. E nós precisamos produzir essa transformação. Aí, voltando para o tema propriamente dito, Fábio, é interessante essa questão. Porque eu nunca votei no Lula. Não vou dizer graças a Deus, mas eu nunca votei. Por quê? Por causa dos meus princípios. Eu também nunca. É que os meus pais, os meus pastores me ensinaram lá atrás. Se eu aprendi errado, eles são culpados, porém eu também tenho responsabilidade nisso. Mas eu não votei. Desde quando eu comecei a exercer o meu direito de cidadão, nunca votei. Mas eu observava a política deles, até agradável, e via um certo êxito. Mas quando começou a surgir aqueles escândalos terríveis, que foram piores do que um tsunami, que devastou com o Brasil, quando eu comecei a perceber na educação, linkado no intelecto do ser humano, dos brasileiros, que foi começando a se corromper, desde a criança, desrespeitando o pai, o aluno desrespeitando os professores, da onde surgiu os 4 P's mais desacreditados do Brasil e do mundo, professor, político, policial e pastor, não tem valor nenhum hoje. Professor não tem crédito, não tem reconhecimento. O policial, basta você dar uma olhadinha o que o Lula soltou essa semana passada, que ele quer fazer a Guarda Nacional. Guarda Nacional. Olha o perigo. Para ir contra o o exército. Isso é muito grave, Isso gente. É gravíssimo. Isso é grave demais. Isso é um atentado contra o Estado. Aí você vai lá pro Chile para você ver o que eles estão fazendo com os policiais. Aí vem os pastores. Como que os pastores hoje é rechaçado na sociedade?
E aí, em último lugar, os políticos. Por que, que a sociedade não bota mais fé em político? E aí quando surge, entre aspas, vou colocar isso aqui entre aspas, quando surge um mito, o povo fica encantado, porque eles veem uma esperança. Um camarada que durante, se não me falha a memória aqui agora, salvo quem tiver melhores informações, um camarada que teve 28 anos como deputado, não tem uma acusação de corrupção no nome dele. E eu desafio alguém a entrar lá no judiciário para pesquisar se tem acusação consumada. E não perdeu uma eleição, né? 28 anos. E nunca perdeu. É essas questões que a gente precisa analisar. Aí a igreja virou a chave, porque a igreja não vai continuar caminhando um caminho de dessas trevas. Porque não tem comunhão, luz e trevas. E a igreja percebeu. E aí vem pastores também orientando a igreja. Olha, isso não faz parte do nosso caráter cristão. A nossa índole espiritual não é essa. Vamos mudar para cá. E é normal, é natural. E aí entra o nosso livre-arbítrio. Nós temos liberdade para escolher A, B ou C. O pastor Manassés falou que votou naquela senhora que também foi candidata. Ele tem liberdade. E aqui que eu acho a beleza da democracia. Pastor Fábio, pastor Lincoln, pastor Manassés. É você respeitar a diferença. Estamos aqui num debate, numa discussão. Parece que há várias linhas de pensamento aqui, vários viés. Mas há o respeito. Sim. O respeito tem que estar acima de tudo, claro. Né? O respeito tem que estar acima de tudo. Pastor Manassés, tem mais uma ressalva sobre esse tema? Só lembrando que o petista não veio, né? Nós estamos sem representante. Correu, né? Nós estamos sem representante. Mas ele viria, pastor? Pois é, não sei. Olha que ele viu. Nós estamos brincando. Mas, na realidade... O senhor sabe, pastor, o que eu acho? O diálogo ele é inteligente. Claro. O diálogo agrega, o diálogo engrandece. Talvez este é o pior momento que nós estamos vivendo na questão da política. Foi a perda da nossa capacidade de debate. Concordo. Viramos torcedores. Como se fosse dois times de futebol. E você torce para um, você torce para outro. E não há debate. Você vê que na eleição, o debate lá é acusação, briga, ninguém discute. A gente não pode... Nós perdemos. A igreja, principalmente, tudo que você falou, e talvez você foi o mais feliz nas colocações aqui, foi muito pontual, de demonstrar o papel da igreja, né? De se posicionar. Mas antes, se a gente não souber dentro da nossa igreja quem nós somos, exato, o que a gente acredita, não tem como a gente sair e influenciar. Né? O senhor usou uma expressão bacana aí, pastor, que eu até quero diferenciar de eleitor e fã. Uma diferença muito grande, né? Sim. Nós não podemos deixar de ser eleitor para ser fã de alguém. Porque ou de um partido até virando político. uma idolatria, né? Daqui um pouco. Nós temos do lado do outro que nós não temos que tomar esse cuidado. É nocivo, é bonito, mas é nocivo para a democracia. Nós não podemos ter político debate de estimação. Se um dia o Bolsonaro vacilar, eu sou o primeiro a denunciar os vacilos dele aqui. Pastor Lincoln. Eu sou o segundo. Eu sou o terceiro. Nós nunca vamos aceitar. Ou eu vou antes de vocês, ou vocês vão antes de mim e denuncia. A ordem não vai influenciar. Porque, na verdade, pastor, nós somos evangélicos protestantes. Isso. Vamos protestar. E outra coisa, não somos coniventes com o erro. Nós não somos coniventes nem com aquele jeito do Bolsonaro ser. Tanto é que o Bolsonaro aprendeu muito andando no meio dos evangélicos. Corretíssimo. Ele foi assim, inclusive polido. Com a esposa dele. Isso, foi polido, foi educado. Porém, nós tivemos que tomar um partido entre um ladrão, bandido, que é o senhor Lula, comprovado aqui em Curitiba, condenado. Rio Grande do Sul ficou preso aqui, né? Rio Grande do Sul nas instâncias condenado. E descondenado pelos seus iguais. Descondenado mesmo. Pelos seus iguais, né? Descondenado pelos seus iguais, nós fomos obrigados a nos posicionar contra alguém que, como o pastor Ney muito bem frisou, não tem um processo contra ele. Tem as fake news, que a fake news, ela nasceu lá no dia da ressurreição de Jesus Cristo. É verdade. Quando pagaram alguém para dizer mentira, ele não ressuscitou, você vai dizer uma mentira, você vai falar que roubaram o corpo dele. Até hoje tentam achar o corpo de Jesus. Eu digo que um pouquinho antes, quando acusaram ele, que ele expulsava os demônios por próprio Beelzebub. Aí já era uma fake news já. E de lá para cá eles ditam o que é verdade e o que é mentira. Entendeu? Você fala uma coisa e diz fake news, e daí?
Você tem que engolir. O deputado foi preso por fake news, porque ele falou das urnas. Ô, meu amigo, isso era fake news? Na mente deles, eles determinaram que isso era uma fake news, mas não é. Você entendeu? Qual foi a pergunta mesmo, meu amigo? Pastor, antes de não, a gente estava no mesmo assunto ainda. Não? Sobre por que a igreja mudou isso. Aquele candidato para esse atual. Sim. Esse é um fator também que eu fico observando. O ser humano não foi, eu vou usar uma palavra aqui que muita gente tem preconceito, mas o ser humano não foi adestrado para o debate. E o debate, segundo a sua definição. Era isso que eu queria falar. Por quê? Porque eles começam a debater, já começa a virar no campo pessoal, acusação, Posso abrir um parênteses aí no que o senhor está falando? Sim, daí eu volto a concluir. Porque era isso que eu queria falar e acabei me perdendo um pouquinho aqui. O debate é discutir ideias, não pessoas. Né? O debate, nós, pastor Ney, eu vou um pouquinho mais além, porque ele falou que nós virou uma torcida. Não, nós fomos insultados, entendeu? Nós estamos, assim, nós não, mas a massa está dentro de um jogo deles. Eles dizem isso, mas não é verdade. Você entendeu? O debate que aconteceu entre os candidatos, aquilo ali é visível. É visível. A ideia de fazer... Eles foram marionetes ali, todos eles foram marionetes. Foram marionetes. Tanto é que de vez em quando um falava, poxa, eu gostaria de falar aqui sobre projetos, mas a pauta estava ali. As perguntas estavam ali, você entendeu? Então, assim, é uma manipulação. Olha aqui, aqui a gente está discutindo ideias. Lá, na verdade, eles traziam assuntos que colocavam um contra o outro e não projetos. Então, a culpa não são dos candidatos, e sim da mídia que estava transmitindo o debate. Só concluir aqui, então, já que eu peguei a mente, o parênteses aqui, o real e 1 bilhão não é igual. Não é igual nem na Bíblia. 9,16. Há diferença entre pecados na Bíblia. Há pecados que são para a morte e há que não são para a morte. O que um real roubado representa contra alguém que dependia daquele real, e o que 1 bilhão roubado representa na educação, na saúde. Nós não podemos falar isso. Isso aí é poético, mas não cola. Mas é corrupção. É corrupção, mas... Aliás, quem não dá dízimo... O fim... O fim... O fim... de Deus. Ladrão miserável. Como é que vai falar do outro? Do que o senhor está falando? Estou falando do dízimo. Quem não dá dízimo é ladrão, não pode falar do outro. Isso aí... Sujo falando mal lavado. É isso, pastor Lincoln. Só tem um detalhe. Deixa eu só concluir. Só passou a concluir aqui. Fechei. Eu fico analisando e eu estou em dezenas de grupos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e eu fico observando pessoas que querem debater, mas eles não têm estrutura emocional e nem intelectual para entrar num debate. A estrutura emocional deles, o sistema nervoso, seja periférico, central, enfim, as emoções está deteriorada. Foram bombardeados por informações. Eles ficam machucados e com isso eles são feridos na mente e destilam pela boca. Exato. E quem é ferido fere. E aí acontece que os debates que deveriam agregar informação, direcionamento para a sociedade, acaba se transformando num octógono. Infelizmente, as pessoas não têm. Aí gera acusação, ameaça de morte num debate, em pleno WhatsApp. Palavras pejorativas. Isso é muito pequeno, medíocre demais. E não é somente o agravamento de uma ameaça de morte. É injúria, calúnia. As pessoas deduzem as coisas. E nós vivemos uma época que as pessoas têm facilidade. Criar história do seu algoz ou daquele que está debatendo com você. Ele olha, eu vou deduzir. Esse boné meio que verde-limão do pastor Lincoln, isso daí está querendo sugerir... Romano Multimarcas. Um abraço, Cleverson. Mas ele veio de boné porque ele não queria mostrar ele não queria mostrar o penteado dele. Estou deduzindo, pastor. Uma inveja sua. Isso eu tenho que confessar. Ô, inveja que eu tenho do Ney. Aí o que acontece? As pessoas perdem demais. Eu vi o último debate, eu assisti o último debate, eu estava lá em Portugal. Eu vi o último debate de Bolsonaro, Lula e aquele povo todo, padre e tal. Eu falei, gente, são estes os homens que vão me representar a sociedade. Eu não consegui ver inteiro. Meus amigos, pare e pense comigo.
o presidente é a mais alta autoridade da nação. Aqueles que pleiteiam o cargo, semelhantemente. Eu não vou entrar aqui no mérito do temperamento, da personalidade dos caras, que cada um tem a sua. Eu tenho essa minha que é explosiva e tal. Tem muita gente que confunde isso. Mas às vezes você faz uma leitura que demonstra o perfil deles ignorantes. Por exemplo, quando eu vi um candidato olhar para o outro e falar daquele decreto de 100 anos de forma mentirosa. Injusta, eu falei, gente, que facilidade. Só para atacar, com a finalidade de fazer o seu adversário perder voto. E a Globo negar o direito de resposta ainda. Positivo. Então, se nós tivéssemos mais entendimento, e é claro que o entendimento ele é ativado pelo conhecimento, nós teríamos debates muito mais agregadores, enriquecedores para a nossa sociedade. Por exemplo, um debate como esse daqui, ó, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo está, de repente, até participando e aplaudindo. Sim. Porque está vendo aqui um debate, principalmente a partir do Fábio, do pastor Lingo, do pastor Manassés, de alto nível, cabeça pensante, que está olhando com um olhar, não é com um olhar contaminado, com um olhar legal, para o bem da nossa nação. Sim. Essa situação, esse cenário que nós estamos vivendo, é um cenário complicado. E outra vez, pastor Além do penteado bonito, ele tem a humildade. O debate ele tem que ser amparado, analisado em fatos, não em opinião. Eu acho, eu penso, não tem que ser fatos, né? O que acontece é que nós estamos vivendo um momento que, como disse o Brizola lá atrás uma vez, quase que você tem que escolher o abraço o diabo ou o capeta, um dos dois, porque não tem coisa boa, não tem. Infelizmente, mas se você for analisar são escondidos fatos, não. Mas nós temos que ver. O problema é que há um analfabetismo político tremendo. Mas também há sabedoria popular. A sabedoria popular ela tem que ser levada em conta. O povo consegue ver o que está escondido, só que daí não vai ser considerado fato, vai ser considerado opinião. É o problema das fake news, nós estamos falando isso.